Então, eu vou deixar essa interface mais simples montada, somente com esse botão aqui no meio. Essa interface que a gente acabou de montar, ela só existe dentro dessa ferramenta Qt Designer. Então, nós devemos salvar esse arquivo clicando aqui ou simplesmente apertando Ctrl S. Você pode escolher qualquer lugar para gravar esse arquivo. No meu caso, eu vou salvar no desktop com o nome de primeira interface. Se a gente for para o desktop, que foi onde eu salvei esse arquivo do Qt Designer, vocês podem ver que o arquivo ele se encontra no formato UI. Esse formato, estabelecido pelo Qt, nada mais é que um arquivo XML. O XML é uma linguagem de marcação para adquirir todas as informações que inserimos e transformá-las em texto. Ou seja, todas as informações que a gente inseriu em nossa interface dentro do Qt Designer estará presente nesse arquivo em formato de XML. Então, clicando com o botão direito e abrindo com o bloco de notas, vocês vão poder ver que todos os widgets e alterações que eu fiz dentro do Qt Designer estão presentes nesse XML. Então, por exemplo, vocês podem ver que na Main Window, na janela principal, eu alterei a largura e a altura. E esses dados ficaram salvos aqui. Além disso, outra propriedade que eu mudei foi o título da janela, que eu defini como primeira interface. Além disso, os widgets adicionados também aparecem aqui, como por exemplo, o Push Button, que eu coloquei no meio da tela. Porém, somente esse XML ele não vai ser o suficiente para a gente gerar uma interface funcional. Para isso, a gente tem que converter todo esse código para um arquivo de extensão .python. E para conseguir gerar um código em Python a partir desse XML, nós devemos voltar ao Qt Designer, clicar no Form e clicar em View Code. A chance de você se deparar com esse erro é grande, porque o executável UIC, que converte o nosso arquivo .ui, ele não está localizado no local onde o Qt Designer está procurando. Então, nós vamos recorrer ao nosso prompt de comando, o nosso CMD, e executar como administrador. Aqui, nós temos que alcançar a pasta onde está instalado o Python para chegar no executável UIC. Se você não sabe o caminho do Python, você pode abrir o idle do Python e aqui no próprio console você importa o módulo sys e o módulo os. E na próxima linha nós vamos digitar o comando print, nós vamos printar uma informação que será os.path.dirname. Esse comando ele vai printar o diretório até um determinado arquivo. E esse arquivo que a gente está procurando é o executável do Python. Então, nós vamos digitar sys.executable. Apertando Enter, nós vamos ter o caminho que está instalado o Python em sua máquina. Voltando ao nosso prompt de comando, vamos acessar o caminho que foi retornado no idle do Python. Então, vamos utilizar o comando cd para mudar de diretório e colar com o botão direito do mouse o caminho que nos foi retornado. Além disso, nós precisamos acessar a pasta scripts. Então, vendo todos os diretórios que existem, nós temos que acessar esse diretório, que é onde o executável que transforma arquivos .ui para .py está. Então, vamos colocar cd scripts. E aqui, nós já podemos converter o nosso arquivo .ui para um arquivo .py. Para isso, nós vamos inicializar o executável. Então, nós vamos digitar pyuic5, que é o nome do arquivo executável. Em seguida, nós vamos inserir -x. Isso porque nós estamos pegando um arquivo de entrada e nós queremos devolver um arquivo executável. Logo em seguida, nós devemos inserir qual que é o arquivo. Como o nosso arquivo .ui está no desktop e não está nessa localidade aqui, nós devemos copiar todo o caminho. Então, vindo em propriedades do nosso arquivo .ui e copiando o local, eu vou adicionar aspas, porque nós estamos especificando um caminho, e também nós devemos inserir o nome do arquivo,
que é primeirainterface.ui. Não se esqueça de fechar aspas. E agora nós devemos inserir -o, porque nós vamos gerar um arquivo de saída de output em um determinado lugar, que eu também vou pôr no desktop e vou colocar com o mesmo nome, porém com extensão diferente, que é .py. Apertando Enter, o arquivo será gerado aqui e o nosso trabalho com o prompt de comando já foi finalizado. Todas as informações que a gente montou aqui no Qt Designer, elas vão ser adaptadas para o código em Python e somente o código. Então vocês podem ver que foi feita uma classe, um método e todas as alterações que a gente fez na interface gráfica estão feitas aqui. Então, por exemplo, o tamanho que eu coloquei na nossa janela principal de 400 de largura por 300 de altura foi inserido no nosso código, bem como o título que eu alterei. Além disso, nós temos também esse trecho de código. Esse trecho de código aqui, eu vou explicar mais para frente o que ele está fazendo, mas basicamente nós vamos ter um executável, não só o código para a criação da interface. Então, se eu apertar F5, a interface que eu montei no Qt Designer vai estar pronta para uso no Python. A aula de hoje ela foi somente para mostrar como utilizar esse básico do Qt Designer e principalmente como converter o arquivo .ui para .py. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.